Nós pedi para o irmão Rafael me ajudar e colocou tanto papel aqui que está dando medo, né? E nós já estamos meio desorientados, mas eu acho que eu já avisei quase tudo no final, avisamos a diferença. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos Hebreus no capítulo 11. Irmãos, eu não vou falar de todo o capítulo 11, porque senão alguém cai da janela, né? O capítulo 11 é muito longo. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos o verso 13 ao 16. Amém. Diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém. Às vezes, meus irmãos, no cuidado com a igreja, nós sentimos muito desejo de exortar, estarmos exortando sobre aquelas coisas da rotina da igreja, aquelas coisas comuns da igreja, da vivência da igreja, da adoração, da piedade. E a isso nós temos que ter um cuidado, porque de repente começamos a muita cobrança dos irmãos, cobrança, façam isso, façam aquilo, nós precisamos fazer isso e mais aquilo, e isso daí, meus irmãos, acaba se tornando uma coisa cansativa, não é? A igreja, às vezes, cansativa, a gente também. Spurgeon conta que havia um general da Inglaterra, que ele já estava velho, e disse que um dia reuniram o exército e disseram: ele vai fazer uma preleção, vai fazer um discurso. Daí ele estava já meio cansado, ele chegou na frente e disse assim: gente, eu estou velho e cansado, cada um de vocês sabe qual é o seu dever, que façam. E é verdade, meus irmãos, o dever nosso, todos nós já sabemos, não é? Nós temos o dever de adorar a Deus, nós temos o dever do trabalho do Senhor, nós temos o dever, não é, de servirmos a Deus com os nossos bens, os nossos pertences. Nós temos o dever, meus irmãos, de estar na casa de Deus, de estarmos na escola dominical, de estudarmos a palavra de Deus. Nós sabemos quais são os nossos deveres, e ninguém pode nesta noite dizer assim: eu não sei o que eu devo fazer. Todos sabemos, e Jesus diz assim: se sabeis todas estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes, não é? E nós então temos esta parte de cumprir os nossos deveres. Mas há uma palavra na Bíblia que o profeta disse, ele disse assim: consolai, consolai o meu povo. E é justamente nessa hora que a gente fica no dilema, não é? O dilema de exortar, o dilema de consolar. Vamos exortar ou vamos consolar? O que vamos fazer? E a
Bíblia diz que nós devemos trazer consolação ao povo de Deus, e a Bíblia é o livro da consolação. A Bíblia diz que tudo quanto nele está escrito, foi escrito para ensino nosso, não é? Para que através das palavras da Escritura nós tenhamos aí um fortalecimento, nós que nos ocupamos em reter a esperança proposta, a qual age como uma âncora lançada além do véu, não é? Lançada além do véu, o que quer dizer? Ele diz que nós somos orientados e dirigidos pela esperança cristã. Tudo o que nós fazemos é pela esperança. Se você não tem esperança, você não fará nada. Meu pai conta a história de um cidadão que decidiu que desejava ser enterrado vivo, não é? Porque não conseguia emprego, estava desanimado, né? E daí ele carregando o caixão com ele dentro, o povo diz: mas quem está aí? É fulano. Mas por que fulano? Ele estava tão saudável, né? Não, é que ele não quer mais viver, ele quer ser enterrado vivo, né? Quer ser enterrado vivo. E daí os outros: mas por quê? Ele não quer mais viver, quer ser enterrado vivo. Ele diz assim: olha, porque diz que está muito mal de emprego, que não tem. Ele diz: não, diz para ele não fazer isso, não, que eu dou me parece uma plantação, não é? Para ele, não é? Uma plantação para ele cuidar, uma plantação de arroz. E daí a pessoa, ele estava ouvindo dentro do caixão, daí ele deu a tampa e disse: com casca ou sem casca? Ele disse: com casca. Então pode tocar no caixão. Olha, meus irmãos, ele não vê qualquer esperança, né? Se você perder a esperança, talvez você chegue até a querer ser enterrado vivo, né? Mas olha, meus irmãos, é por isso que nós devemos manter acesa e viva a esperança cristã. É a esperança que nos puxa para a frente. A Bíblia diz que ela é a âncora da alma. No caminho da esperança, quantas vezes nós precisamos ser lembrados dela para sermos consolados. E meus irmãos, esse texto fala sobre a verdadeira fé, né? Fala sobre a verdadeira fé. O que é a verdadeira fé? Antigamente, o ouro, ele era para se saber como era ouro. Hoje não. Hoje nós temos sistemas de análise em laboratório que, por diferenças de luz agindo sobre a substância, o próprio computador classifica tudo que está, toda a substância química, todo elemento que está em uma mistura, ele separa e diz o que há, né? Ele diz o que é o próprio computador através de diferenças de luz, né? E ele é capaz de separar e dizer quais são as substâncias. Mas antigamente, para se saber se uma coisa era ouro ou não, existia uma pedra preta chamada pedra de toque, e aquela pedra, ela riscava qualquer metal, mas ela não era capaz de riscar o ouro. E quando alguém vinha para vender ouro para uma pessoa, ele diz: olha, preciso ver se é verdadeiro. Ele pegava a pedra de toque e procurava fazer um risco no metal. Se riscasse, ele dizia: isso não é ouro, isso é uma falsificação, ou você está pensando errado, não é? Mas olha, meus irmãos, quando se passava no ouro, aquela pedra não conseguia fazer nada. Ele dizia: este é ouro, e é ouro do bom. Meus irmãos, a fé também existe muita gente que pensa que tem fé, mas não tem fé. É necessário que nesta noite nós analisemos como age a verdadeira fé, qual é a conduta da verdadeira fé, quais são os seus resultados, de que maneira a verdadeira fé se porta no mundo. E nesse texto nós encontramos do verso 13 ao 16, ele diz assim: todos estes, falando dos patriarcas, ele diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Tenho fé verdadeira. A primeira coisa que ter uma fé verdadeira, sabe o que é? Uma fé verdadeira tem evidência. Ela tem coisas que alguém pode perceber, que ali existe uma fé. Veja estes homens, a Bíblia diz que eles
fé, eles tiveram uma atitude de firmeza na fé, eles não receberam as promessas, eles criam de todo o coração, mas Deus não lhes fez com que eles pudessem ver as promessas se cumprirem no seu tempo, se cumprirem na sua vida. O escritor da carta aos Hebreus vai dizer mais para frente que estes homens todos que tiveram fé, estes homens que foram à fogueira pela fé, estes homens que se deixaram serrar pelo meio por causa da sua fé, estes homens não receberam o cumprimento das promessas, eles apenas olhavam para frente, à distância, dizendo: um Salvador está vindo, um Salvador está vindo, um Salvador está vindo. Mas o escritor da carta aos Hebreus diz que eles sem nós não foram aperfeiçoados. Sabe o que é? Diz que é como eles ficaram esperando que chegar ao tempo da igreja, para então, a partir do sacrifício de Cristo, meus irmãos, eles verem cumpridas as promessas e nós vimos consumada a salvação de Deus. Eles não se anteciparam a nós, e a Bíblia diz que o que eles ficaram? Eles ficaram firmes nas promessas, não é? Sem terem recebido, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, meus irmãos, este homem, aí depois no verso 14 diz: porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. A fé se pode ver, meus irmãos, a fé verdadeira se pode ver. É por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Ele diz: mostra-me a tua fé através das tuas obras. Você tem que ter obras de fé. A fé é um sentimento glorioso que domina o nosso coração. A fé é um pensamento perfeito que invade as nossas mentes. A fé é um impulso, uma motivação tão forte que nos domina, e isso é impossível de reter. A mãe de Moisés, ela conseguiu guardar Moisés até uma certa idade, mas chegou uma hora que ela foi tomada de um dilema. Moisés seria descoberto. O que vou fazer? Ela colocou Moisés para descer num cesto de vime pelo rio Nilo, numa região de crocodilos. Colocou seu filho para descer, porque ela sabia, em casa, se descobrir, ele será morto, mas vamos tentar alguma coisa, soltá-lo nas águas. Quem sabe orou a Deus, pediu a Deus que Deus se encarregasse de cuidar dele, e Moisés foi salvo das águas, meus irmãos. Mas veja, Moisés é que nem a nossa fé. A fé verdadeira não pode ser escondida. Jesus falou que a fé verdadeira é como uma cidade edificada sobre um monte, de longe já começa a se ver o clarão das suas luzes. A fé verdadeira é uma candeia que não se coloca embaixo do alqueire escondido, não se coloca uma candeia embaixo da cama, mas se pendura no lugar mais alto, porque a sua luz se propagará. Meus irmãos, a fé verdadeira tem evidência. A fé verdadeira pode ser vista. Onde foi vista nesses homens? Eles abraçaram as promessas, eles creram nas promessas, abraçaram as promessas e começaram a confessar que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, onde se via a fé destes homens? Na sua atitude: a minha terra não é aqui, eu tenho uma outra pátria, eu sou cidadão de outra pátria, eu pertenço a outro país. É assim que se via a fé destes homens, meus irmãos. A fé verdadeira precisa ser vista, o mundo precisa ver a nossa fé. Há pessoas que precisam ser estimuladas pela nossa fé. A nossa fé, meus irmãos, ela atrai o mundo, ela atrai a sociedade. A fé verdadeira, vejam, a pessoa às vezes ele está sofrendo com uma enfermidade, e de repente ele pede para todo mundo assim: reza por mim, reza por mim. Mas quando ele conhece o crente assim, ele não quer a princípio pedir para o crente, não é? Para o crente orar por ele. Ele é crente, não é? Eu sou católico, mas chega uma determinada hora que ele não resiste e diz assim: você ora por mim? Faz orações por mim, não é? Ora, meus irmãos, a fé verdadeira, ela atrai
atrai as pessoas. Se tivermos fé, você sabe, um crente que tem fé verdadeira, ele é que nem a luz para aqueles bichinhos à noite, que eles vêm e ficam em volta, rodando. Um homem, uma mulher que tem fé verdadeira, todo mundo quererá ser abençoado pela sua vida, todo mundo quererá se aproximar de Deus através da sua existência. Um homem que tem uma fé verdadeira, meus irmãos, veja João Batista. Jesus falou de João Batista, ele era a luz que ardia e brilhava, e todos vós quisessem por um pouquinho de tempo se alegrar com a sua luz, né? Se alegrar com a sua luz. A fé verdadeira atrai a comunidade, atrai as pessoas. Irmãos, o irmão Genésio Gasper, ele morou com a sobrinha dele um tempão, e ela desviada, conversava muito de igreja, mas um dia, aqueceu o testemunho de vida, ela voltou aos caminhos do Senhor. Ele tinha mais uns parentes dele ali que viviam em contato com ele. Depois da sua morte, eles aceitaram Jesus e são crentes firmes. Ora, a fé verdadeira atrai a comunidade. Mas não só isso, meus irmãos, a fé verdadeira estimula. Veja Jesus chegou lá no poço de Betesda. Ele diz assim: o homem estava deitado lá, não é? E parece que há 38 anos o homem estava lá paralítico, há 38 anos. Jesus chegou para ele e falou: queres ficar são? Ele disse: eu quero. Faz 38 anos que o que eu mais quero é ficar são. E me colocaram aqui, e aqui tem um anjo que uma vez por ano, meus irmãos, Betesda devia chamar quase que lotérica. Não tinha chance nenhuma. Aquele homem ficava, mas uma vez por ano um anjo passa aqui e o anjo agita as águas. Aquele que viu que ele agitou as águas e que pula primeiro é curado. E pronto, acabou o seu sofrimento. E faz 38 anos que eu estou aqui esperando, mas não tem ninguém que a hora que agite as águas me jogue para dentro. Já viu um monte de gente pular, já viu um monte de gente sair daqui. Jesus falou: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Oh, meus irmãos, Jesus estava estimulando aquele homem. No começo desanimado, mas Jesus lhe dá uma ordem poderosa: toma a tua cama e vai para a tua casa. Você veio carregado, vai voltar carregando. Você veio pedindo auxílio, vai voltar auxiliando. Oh, meus irmãos, a fé verdadeira, ela estimula as pessoas. Agora, o que não tem fé verdadeira, o outro está ali, vai dar oferta dele. Vai dar oferta. Uma vez um empresário na igreja sede de Amparo, que o menininho está do lado dele, o menininho foi dar oferta, uma moedinha, eles da tarde disse: não dá não, dá dinheiro para o pastor. Empresário mesmo, o menino dando uma moedinha, então o menininho ficou olhando para ele, olhando para a moeda, olhando para ele, olhando para a moeda. Olha, meus irmãos, pessoas que o que? Não sabem estimular, não podem estimular porque não tem fé verdadeira. O que tem fé verdadeira, meus irmãos, eu vi o testemunho de uma moça esses dias atrás, estava falando dos filhos de ateus que não seguiram a fé dos seus pais. E havia um testemunho de uma moça, ela disse o seguinte: olha, eu segui a fé do meu pai não crê em nada, não crê em Deus, não crê em nada, e eu também cresci, estava crescendo, não acreditando em nada. Cheguei aos 18 anos e não acreditava em coisa nenhuma, até que eu comecei a namorar um moço, e um dia a família dele falou assim: olha, vamos para a nossa igreja, vamos um dia para... Eu fui toda pensando: olha, isso daí para mim não significa nada. Ela dizia, eu pensava, eu vou lá e aquilo para mim não significa nada. Ela disse, mas quando eu estava no meio eu senti uma coisa diferente, que eu não senti nunca na minha vida, e eu me tornei uma crente. Eu sou muito feliz com esta fé verdadeira. Ela disse, tem uma coisa, meu pai de vez em quando está pedindo para eu orar por ele já não é mais o mesmo ateu. Ora, meus irmãos, a fé verdadeira estimula, é glorioso estar num lugar onde a fé viva, onde a fé toca Deus verdadeiramente. As pessoas sentem a diferença. É fácil teorizar no laboratório, não é? É fácil teorizar
Mas sabe o que acontece? A fé verdadeira, ela transforma a sociedade. É por isso que a fé precisa ser mostrada. A fé precisa ser mostrada. Estes homens, olha, eles passaram por esta terra confessando: esta não é a nossa terra. E vejam, hoje nós seguimos a sua fé e dizemos: nós temos uma pátria que não é aqui também. A fé deles, meus irmãos, nos transformou. A fé destes homens tem transformado tanto. Oh, a fé verdadeira tem evidência. Os outros estão podendo ver a tua fé, ou você é aquele que vai visitar os outros e quando chega está doendo diz: oh, meu tio morreu disso, minha avó quase embarcou nessa doença. Ora, meus irmãos, mostre a tua fé, confesse as promessas de Deus, diga que as coisas vão mudar, é que Deus continua trabalhando, meus irmãos, sabe? Esse negócio, tem gente que diz: pastor, esse negócio de confessar promessa é bruxaria. Não é, meus irmãos. Olha, Abraão confessava as promessas, ele abraçou as promessas e confessou as promessas. Aprenda a confessar as coisas. E não é só isso não, Hebreus também ensina a confessar. Ele diz assim: olha, não estejam, como que dizer, não estejam inquietos, não estejam preocupados com estas coisas. Ele diz assim: porque ele tem dito: não te deixarei nem te desampararei. Daí o escritor aos Hebreus diz: por isso, com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei o que me possa fazer. Hebreus ensina a confessar, meus irmãos. Abraão nos ensina a confessar. Confesse as promessas de Deus. Você está enfermo, diga como o salmista: não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Você está angustiado, diga: oh, ele faz transbordar o meu cálice, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Confessar as promessas é a evidência da fé. É a evidência da fé. Mas sabe, meus irmãos, a fé verdadeira não só tem evidência, a fé verdadeira tem resistência. Veja o que ele diz. Ele diz no verso 15 que se Abraão quisesse, podia mudar de ideia. Podia mudar de ideia. Você também. Os discípulos também conviviam com Cristo. E um dia Cristo estava pregando, daí Jesus falou assim: porque qualquer que não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. Daí eu já até imagino um pouco. Isso é antropofagia. Comer a carne dele e beber o sangue dele. Espanou. E o povo começou a virar as costas, meus irmãos, das costas para Jesus e ir embora. Jesus olhou para os discípulos, só ficaram ele: vocês também querem ir? Podem ir. Mas Pedro adiantou-se e disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido. Oh, meus irmãos, qualquer um pode voltar atrás. O Espírito de Deus diz que nesta noite você pode voltar atrás. Você pode voltar para a mesma mesa do bar. Você pode comprar a mesma marca de cigarro. Você pode ir na mesma boca de fumo para pegar a sua porção. Mas tem uma coisa: se você triunfar, Deus te recompensará. Eu como pastor posso voltar atrás, estar pregando hoje e amanhã dizer: oh, estes crentes, estou cansado dos crentes da igreja e de todo mundo. Eu também posso. Tem gente que está pregando por aí que se você disser que não, é que vai se apartar do Senhor, o Senhor vai quebrar a tua perna na esquina. Não vai não, é bem provável que não. O Senhor quer um coração perfeito. O Senhor se agrada de um coração perfeito. O Senhor abençoa um coração perfeito. Pode voltar atrás. Eu posso voltar atrás, vestir o meu pijama e dizer: não vou mais na igreja. Não é? Eu posso, meus irmãos. Você pode voltar atrás. Abraão também podia. Ele diz assim: se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Se lembrasse, teriam. Mas a visão celestial estava tão firme que ele dizia: não vou voltar atrás. Ele dizia: eu risquei esta possibilidade, eu joguei no lixo esta possibilidade, eu não vou voltar atrás. Meus irmãos, as pessoas às vezes: como você lembra de coisas quando você é muito pequeno? Mas tem coisas que nos marcam. Eu tinha cerca de
irmãos, e um deles tocava acordeon, fazia visita para um homem. Ele estava no seu leito, muito ruim. Ele estava na cama, muito ruim, quarto pequeno assim, e se via ali que não tinha muito quem cuidar dele, mas ele estava ali na cama. Os irmãos chegaram e começaram a cantar hinos, e depois de um determinado momento, ele olhou para o que estava tocando o acordeão e disse: toque aquele hino, cante aquele hino. Ele disse: qual hino? Ele disse: atrás não volto, não volto não. E então nós cantamos aquele hino. Eu era bem pequeno, mas jamais me saiu aquela cena: atrás não volto, não volto não. Oh, uma vida decidida. Eu, se quiser, posso voltar, mas é uma pátria celestial incomparável, é uma promessa eterna e gloriosa, da qual não quero abrir mão, meus irmãos. Você, se quiser, pode voltar também, mas eu vou te dizer: voltar é perder, voltar é retroagir, voltar é ser humilhado. Deus tem glória para você. Voltar é ser desacreditado. Deus tem vitória para a tua alma. Voltar é ser esquecido, mas continuar com Deus é brilhar como as estrelas sempre, eternamente. É isso. Então, meus irmãos, a fé verdadeira tem resistência, ela prossegue firme. Se quisesse, se lembrassem, mas a visão da promessa de Deus é tão firme que riscaram esta possibilidade, deixaram para lá esta possibilidade. Ora, meus irmãos, o que tem a fé ainda? Além da resistência, a fé verdadeira tem recompensa. Veja no verso 16, ele diz assim: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Meus irmãos, a fé tem resposta. A fé não é um grito sozinho, a fé não é um grito esquecido. A fé em Deus sempre terá uma resposta. Estes homens confiaram em Deus. O que eles ganharam com isso? Vem o escritor e diz: Deus não se envergonha deles, não. E eles não serão envergonhados tendo fé em Deus, porque Deus já lhes preparou a cidade que eles querem, está preparada para eles. Oh, meus irmãos, a fé verdadeira, ela tem uma recompensa. Compensa ter fé, sim, compensa prosseguir acreditando. Talvez você sofre com uma enfermidade há 15 anos, eu te digo, continue tendo fé, mais fé, mais fé. A saúde está vindo, a glória de Deus está se concretizando na sua vida. Mais fé, porque a fé sempre encontrou a mão de Deus, a fé sempre encontrou o agir celestial. A fé verdadeira tem recompensa, ela tem recompensa. Ora, Deus não se envergonha deles, de lhes chamar seu filho, porque já lhes preparou uma cidade. O que desejavam? O que diziam? Nós temos uma cidade, nós temos uma cidade. O que Deus preparou para eles? Uma cidade. Porque você precisa de Deus. Eu preciso de cura. Comece a confessar: eu tenho cura, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Comece a dizer: oh, a sua unção me cura, eu estou sendo curado, eu estou sendo curado. Oh, pastor, o que Deus vai preparar para mim? Oh, meus irmãos, tem muito piadista incrédulo. Eu me lembro que uma vez eu estava ouvindo no rádio, um cidadão disse assim, caçoando do Davi Miranda. Ele disse, inventou uma história que diz que lá na igreja do Davi Miranda, onde ele fazia a demonstração dos milagres, foi 2 homens que queriam ser curados, e um era aleijado e o outro era fanhoso. E daí disse que perguntou: o que vocês querem que Deus faça para vocês? Ele disse: olha, eu quero falar sem ser fanhoso, né? E o que era aleijado disse: não dá para se ver, eu quero andar. E então ele falou assim, vou fazer a oração, depois então vocês sigam as minhas ordens. Ele fez a oração e depois falou assim: aleijado, ande. E depois disse assim: fanhoso, fale. E daí o fanhoso falou: um aleijado caiu, né? Olha, meus irmãos, parece uma piada, mas sim,
uma coisa, mas ele estava querendo desacreditar do que Deus faz entre os crentes, querendo dizer que o que nós falamos que Deus faz é enganação, querendo dizer que o que nós falamos que Deus faz é mentira, é invenção. Oh, meus irmãos, você pode ter um pensamento da incredulidade, esperar a derrota e a miséria, mas você pode confessar as promessas de receber a cura, você pode confessar a promessa e ver seu filho liberto, você pode confessar as promessas e ver seu marido liberto, você pode confessar as promessas e ver Deus trabalhar no teu emprego, você pode confessar as promessas e ver Deus trabalhar na sua escola, você pode confessar as promessas e ver Deus lhe dar a casa própria, você pode confessar as promessas e Deus te colocar dentro de um carro seu, você pode confessar as promessas e viver a fé e ser abençoado. Podia bem ser como esses piadistas, não é? E dizer, confessar uma cidade que eu não vi é fácil, não é? Confessar uma coisa que eu não estou vendo, não, ninguém pode constatar. Mas, meus irmãos, Abraão só descansou. Eu sou peregrino aqui. Tem uma cidade. E o que Deus fez para Abraão? Preparou-lhe uma cidade. Diga, tenho cura. E Deus preparará cura para você. Diga, eu tenho provisão divina. E Deus preparará provisão divina para você. Diga, eu tenho salvação na minha casa, em toda a minha casa, e Deus preparará salvação para você. Diga, eu tenho emprego, você está desempregado, e Deus dará um emprego para você. Diga, confesse como Abraão, a fé tem uma recompensa, meus irmãos. Você pode viver na incredulidade e dizer, olha, eu vou morrer e apodrecer como um cachorro, ou você pode viver na fé e dizer, estou indo para a cidade celestial que Deus me preparou, e ir para a sua cidade celestial, como Abraão foi para ela. Como Abraão foi. A fé tem uma recompensa. A fé tem uma recompensa. Olha, é necessário que nesta noite nós usemos estas verdades como uma pedra de toque. Risque a tua fé. Risque a tua fé nesta noite. Oh, tem podido ver a tua fé. A tua fé tem sido capaz de resistir. A tua fé tem resistido quando as pessoas te maltratam. A tua fé tem resistido quando os incrédulos tentam te convencer. A tua fé tem resistido quando às vezes Deus te diz um não e diz espere um pouco. A tua fé tem sido capaz de resistir. Mas acredite numa coisa, ter uma vida de fé nunca é em vão. Ter uma vida de fé nunca é algo perdido, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Deus honra a fé. Deus, sabe que esses homens ganharam? A sua fé lhe deu afinidade com Deus. Deus não se envergonha deles. Deus diz, estes são dos meus. Estes são dos meus. A sua fé lhe deu a provisão que esperavam. Queriam uma cidade, Deus lhes preparou uma cidade. Eu vou orar com você. Eu não sei o que você está querendo dizer. Pastor, vai pregar doutrina da prosperidade. Não, meus irmãos, vou pregar a fé que Deus abençoa. Prossigo pregando a fé que Deus ouve, que Deus atende. Prossigo, meus irmãos, dizendo da fé que resiste. Prossigo dizendo da fé. Você sabe, quando você tem uma promessa, as coisas às vezes começam a se levantar como obstáculo. Eu era pequeno e meu pai tinha um rádio enorme, aqueles rádios que toca disco junto, e aquilo era do tamanho de um bonde, meus irmãos, porque era de válvula, e eu gostava de ouvir a Rádio Universo à tarde. Eu ligava o rádio e deitava perto e ficava ali com o ouvido bem perto ali dos alto-falantes, porque tinha hora que saía da sintonia e era uma tribulação, aí achar de novo, e aquelas coisas, mas eu ficava ouvindo. E uma tarde, pastor Joaquim Gonçalves, se lembra dele? O pastor Joaquim Gonçalves estava pregando, meus irmãos, e Deus o estava usando de uma maneira gloriosa. Ele dizia assim na sua mensagem, ele diz, quando Abraão estava na terra de Ur, e Abraão estava vivendo no seu dia a dia normal, tudo para ele era tão fácil, mas um dia Deus lhe apareceu e disse, sai da tua terra e da tua parentela e vai para
coisa, eles nunca deixaram de ter fé, e Deus não deixou de recompensar a sua fé. Você recebeu promessa, eu recebi promessa, nós recebemos promessa. Não esperemos coisas fáceis, mas esperemos um Deus que recompensa a nossa fé. Esperemos um Deus que ouve as nossas orações. Esperemos um Deus que caminha conosco por esta terra. Esperemos um Deus, meus irmãos, que torna sonhos realidade. Esperemos neste Deus glorioso que nunca desamparou aqueles que o buscam. Ora, vamos orar a Deus neste instante. Eu vos convido a curvar as cabeças e nós vamos orar. Pense bem o que você precisa de Deus, o que você necessita. Você pode pedir nesta noite e esquecer, ou você pode começar a dizer as promessas de Deus. Você pode começar dizendo como Abraão: esta não é a minha terra, eu tenho uma outra terra gloriosa. Você pode dizer: esta enfermidade não é minha, eu tenho um Deus que está me trazendo cura. Você pode nesta noite confessar as promessas de Deus, e eu quero que você comece isto agora. Nós vamos fazer uma oração e assuma este compromisso. Você vai crer no Deus das promessas, você vai confiar no Deus que não se esquece dos que nele confiam. Oh Deus bendito e santo, nós oramos neste momento em favor dos teus filhos, Senhor. Abraão confessou as tuas promessas, tu nos ensinaste, ó Senhor, em Hebreus, a confessar as tuas promessas, e os teus filhos estão diante de ti nesta hora, Senhor. Os seus corações têm necessidade, Senhor, e tu conheces, Senhor. Os seus corações têm tido sonhos, Senhor, e às vezes se sentem tão distantes. Ó Senhor, a palavra não é minha, a palavra é sua, e tu disseste nesta noite: consolai o meu povo. Deus, eu não gosto, não quero, não aceito de consolar ninguém com a mentira, mas quero dar aos teus filhos a consolação da tua palavra. Eles podem viver na incredulidade como Tomé. Ó meus irmãos, eu não sei, ó Deus, eu não ser conduzido a lugar nenhum, mas eles podem confessar as tuas promessas e serem vitoriosos, porque tu recompensas a fé. Deus bendito, olha para os seus corações, para as suas vidas nesta hora, Senhor. Ouve as suas vozes, Senhor. Os teus filhos viverão da fé em ti. Os teus filhos confessarão as tuas promessas. As promessas são deles, Senhor. Tu deste a eles, Senhor. Eles estão abraçando estas promessas. Eles confessarão as tuas promessas, e o teu Espírito, Senhor, trabalhará sobre as suas vidas. O teu Espírito agirá, Senhor, no sentido de que tenham resposta. Abençoa os teus filhos, Senhor, que tenham sempre uma fé verdadeira, que o mundo veja a sua fé, Senhor, que a sua fé seja firme e resistente, Senhor, e que, ó Deus bendito, eles cheguem às recompensas que tu preparaste para aqueles que em ti confiam. No nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, eu falei demais, não é?